Você já ouviu falar em fixação biológica de nitrogênio? Pois este foi o tema das principais pesquisas da doutora Johanna de Berhainer. Johanna de Berhainer nasceu em 1924 em Aussig, na Tchecoslováquia. Seu pai era físico-químico e foi professor de química da Universidade de Praga. Era também proprietário de uma pequena fábrica de produtos químicos de uso na agricultura. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a população tcheca que falava alemão, da qual a família de Johanna fazia parte, foi perseguida e expulsa do país. Johanna foi para a antiga Alemanha Oriental com os avós. Na Alemanha comunista, trabalhava numa fazenda ordenhando vacas e adubando o solo com esterco. Quando os avós morreram, Johanna reencontrou parte da família na região de Munique, na então Alemanha Ocidental. A mãe havia morrido num campo de concentração em Praga. Continuou a trabalhar como camponesa e iniciou o curso de agronomia na Universidade de Munique. Lá, conheceu o estudante de veterinária Jürgen de Berhainer, com quem se casou em 1950. No mesmo ano, os dois emigraram para o Brasil e Johanna começou a trabalhar em microbiologia do solo no antigo Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Johanna de Berhainer naturalizou-se brasileira em 1956 e viveu em Seropédica até morrer em outubro de 2000. Esse aqui era o sítio onde morava a doutora Johanna de Berhainer. E quem vai conversar comigo é o marido dela, o doutor Jürgen de Berhainer. Ele é veterinário, mestre e doutor em medicina veterinária e pesquisador da Embrapa. Por que vocês decidiram vir para o Brasil? O pai da Johanna nos convidou. Eu, na época, ainda era estudante. A situação na Alemanha era difícil. A Johanna já se formou em agronomia. E nós chegamos aqui para ver o que a gente pode fazer. E a Johanna conseguiu uma posição no antigo Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola do Ministério da Agricultura e começou a trabalhar. Quantos filhos vocês tiveram? Nós temos 3 filhos. E netos? Quantos netos vocês tiveram? Nós temos 10 netos. 10 netos? A Johanna foi a Cairo uma vez representando a academia por causa de uma reunião de população, não? De demografia. E ela disse, puxa, eu vou lá, já tenho 3 filhos, eu deveria ter nenhum para ir lá, para conseguir diminuir a pressão da população sobre a terra. Como é que era a doutora Johanna em família? A Johanna conseguiu de combinar o trabalho com a dedicação à família. E ela agiu como exemplo para as crianças seguem o exemplo e se desenvolvem. Nunca tivemos nenhum problema com a educação das crianças. E me lembro muito bem no início, eu nem sabia bem português, uma colega lá da universidade me falou, sua mulher é formidável. Eu nem sabia a palavra formidável naquela época. Mais tarde eu vi, de fato é. Qual foi o legado que ela deixou para a família? Para o senhor, para os filhos? Ela deixou um exemplo, não? Para pensar no futuro, pensar no presente. E qualquer ação ela tem consequências. Então, se nós tratamos bem a natureza, desenvolvemos bem a agricultura, que ela seja sustentável, isso tem futuro. E nós precisamos do futuro. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a doutora Johanna, a gente vai conhecer o trabalho dela na Embrapa Agrobiologia. Vamos lá. As pesquisas da doutora Johanna eram sobre a fixação biológica do nitrogênio. Quer saber o que a levou a iniciar as pesquisas? Ela mesma vai contar. Você vai ver agora um trecho de uma entrevista que ela deu ao Globo Ciência em 1986. Logo que cheguei, fiquei impressionada pelo verde exuberante da vegetação, desses gramados, e sabendo que não há fertilização neste caso, fiquei sempre pensando que deve haver uma outra fonte que ajuda a adubação das plantas, que não se conhece em regiões temperadas. Quem vai nos contar essa história toda é Maria Cristina Prata Neves, ex-aluna e colaboradora da doutora Johanna, bióloga, doutora em fisiologia vegetal e foi pesquisadora aqui da Embrapa.
Que bactérias que a doutora Johanna descobriu e para que elas serviam? Bom, foram várias bactérias, um total de 8, e a história toda começou com a Baerentia fluminense. Uma das características da doutora Johanna era de dar para as bactérias um nome que tivesse alguma coisa a ver com o Brasil. A bactéria, ela pega o nitrogênio do ar. E aí? O ar tem muito nitrogênio, 90% do ar é nitrogênio. Mas esse nitrogênio é inerte, não serve para nada. Então, esse grupinho de bactérias é capaz de fazer uma coisa que nós não fazemos, que os animais não fazem, que as plantas não fazem, e só essas bactérias e alguns outros grupos de micro-organismos que conseguem aproveitar. As plantas precisam de nitrogênio. E o que elas dão às bactérias? Aí que é a jogada, porque a bactéria, para fazer isso, ela precisa de muita energia. Sozinha no solo, ela precisa de fontes de carbono, matéria orgânica, restos de planta, para pegar o nitrogênio e ter a energia para pegar esse nitrogênio. Agora, junto com a planta faz fotossíntese. Então, a planta pega a energia do sol, e aí você tem uma coisa lindíssima, porque tem a bactéria pegando o nitrogênio do ar, a planta pegando a energia do sol, pegando o CO2 do ar, e juntando isso tudo com um aminoácido. A gente falou de bactéria, carbono, nitrogênio, mas qual foi a grande descoberta da doutora Johanna? Foram as bactérias endofíticas associadas às gramíneas. O que seriam essas bactérias? São bactérias fixadoras de nitrogênio que vivem dentro da planta e que agora, né, depois de anos e anos de estudo e de muito conhecimento que foi construído em cima dessas associações, estão começando a surgir os primeiros inoculantes. A descoberta da doutora Johanna possibilitou que outras pesquisas? A contribuição da doutora Johanna aqui no Brasil, ela foi maior ainda do que o estudo das associações de bactérias fixadoras de nitrogênio e as gramíneas. Porque ela teve um papel importantíssimo na época que se estabeleceu o Programa Nacional de Melhoramento de Soja nesse país. Professora, tem uns objetos aqui que me chamaram a atenção. Por exemplo, esse microscópio. Esse microscópio... Ela usou. Ela usou. Então você vê um microscópio simples, sem muito recurso, onde a maior parte dos trabalhos foram feitos. Essa máquina de escrever é incrível, porque a doutora Johanna nunca digitou nada no computador, né? Todos os trabalhos foram datilografados aqui. Ela datilografava muito bem. E toda a obra dela está reunida nesse monte de livros. São quantos volumes? São 12 volumes e aqui estão todos os trabalhos que ela publicou. Então, ela fazia as publicações nas revistas, né, científicas. Maior parte disso aqui está em inglês, né, porque eram revistas estrangeiras. E esse material hoje em dia, né, além de estar encadernado, ele também está digitalizado. Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O trabalho da doutora Johanna de Berhane é reconhecido no mundo inteiro. Ela recebeu prêmios e homenagens em diversos países. No entanto, ela é praticamente desconhecida aqui no Brasil. Depois do intervalo, você vai ver como o trabalho dela ajudou a melhorar a sua qualidade de vida e mexeu no seu bolso. Não sai daí não. Fique aí porque a gente volta já já.